E aí, como é que vocês estão? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, momento merchan, quem já está participando das lives das quarta-feiras, primeira coisa, vocês perceberam que ao invés de 19 horas, eu estou começando agora às 20h20. Fiz uma enquete perguntando, muita gente vinha nos directs falando, poxa, eu não consigo assistir às 19h19, não cheguei em casa ainda do trabalho. Então, para resolver isso, eu fiz uma pesquisa, uma enquete. Ei, Maristela, seja bem-vinda. E aí a galera preferiu que fosse mais tarde. Então, a live vai ser às 20h20, toda quarta-feira. Aviso 2. Vocês já fazem parte da minha lista de transmissão do WhatsApp ou do grupo do Telegram, onde eu compartilho conteúdos inéditos que não dá para compartilhar aqui, senão eu vou deixar, assim que acabar a live, um link para vocês fazerem parte do grupo do Telegram. Iane, Kel, Andresa, sejam bem-vindas. Eu vou pedir para quem está entrando, dar um like na live e compartilhar com os coleguinhas que eu disse aqui. Eu sou exibida, eu gosto de conversar para mais gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui, mas quanto mais gente tiver nessa live, melhor, né, gente? Bomba mais. Enche aí de coração, dá um like na live. Hoje não vai ser para perguntas e respostas, mas se vocês quiserem fazer perguntas, utilizem essa ferramentinha que tem aí embaixo, de interrogação, porque fica mais organizado e a gente gosta das coisas organizadas. Opa, peraí. E a gente gosta das coisas organizadas. Outra coisa, participem do meu Telegram, porque eu fiz 2 aulas especiais com 2 exercícios especiais, diferente do exercício que eu vou tratar aqui, tá, Tati? E Rick, e Vaz, diferente do exercício que eu vou tratar aqui. Eu fiz mais 2 vídeos no YouTube que eu tô compartilhando só com quem faz parte do Telegram e do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui quando acabar a live, então fica até o final. Fiquem até o final, é o pedido que eu faço. Essa live vai ser no máximo meia hora, tô contando aqui, então pode ficar. 2 aulas exclusivas, ensinando 2 exercícios de autoconhecimento que é batata, funciona na hora. E eles fazem parte da comunidade Feliz com Você, que eu vou lançar em breve e vou começar em julho. Então, de julho até dezembro, vão ser 6 meses de comunidade Feliz com Você, com eu acompanhando, com a minha pessoinha, acompanhando vocês, dando orientações, mentoria, dando aulas. Então, isso aqui que a gente vê, imagina um grupo onde eu vou tirar as dúvidas de vocês toda semana. Vocês vão poder me mandar as dúvidas toda semana para eu responder em vídeo. Além disso, diariamente eu vou estar compartilhando dicas, dica de leitura, dica de vídeo, exercício e tirando as dúvidas de vocês. 6 meses. Já pensou? Quer fazer parte dessa comunidade? Então fica ligado que também quando acabar a live eu vou dar mais informações. Vamos ao que interessa? Estou aqui com o meu caderninho. Vocês estão com o caderninho? 10 pessoas. Vamos começar. A gente começa quando tem 10 pessoas. Deixa eu colocar os óculos aqui, que a gente faz uma produçãozinha para parecer bonitinha no vídeo para vocês, né, Li? Mas a gente precisa dos óculos aqui para dar uma lida. E esse óculos não é anti-reflexo. Gente, é o seguinte. A psicologia positiva, ela fala... Estudando a psicologia positiva, eu aprendi um exercício que ele ensina sobre a capa verde e a capa vermelha. É o exercício da capa verde e o exercício da capa vermelha. Imagina que você é um super-herói, uma super-heroína. Imagina que você é uma super-heroína. Ai, eu detesto quando essa capa gruda celular. Vamos lá. Imagina que você é uma super-heroína e que você pode escolher uma capa com superpoderes. Essa capa pode ser vermelha ou pode ser verde. A capa vermelha, vou ler aqui para não me embolar. A capa vermelha te dá o poder de lutar contra as maldades e injustiças do mundo que você não quer e que você quer que acabe. Por exemplo, doenças, pobreza, violência, tá certo?
Você é uma super-heroína, você é um super-herói, e aí você tem duas opções de capa. Você tem a capa vermelha, que te dá a opção de acabar com as mazelas do mundo, de acabar com a tristeza, com a pobreza, com a fome, com a violência. E aí você tem uma capa verde. Com a capa verde, você ganha habilidades para conseguir promover aquilo que você deseja. Por exemplo, riqueza, abundância, saúde, paz. Sacaram a diferença? A capa vermelha, você acaba com as mazelas do mundo. A capa verde, você promove coisas boas. E aí, me respondam, qual capa vocês gostariam? A verde ou a vermelha? Eu só explico depois que vocês participarem. Vocês ficariam com a capa verde ou com a capa vermelha? Eu gosto de gente interativa. Detesto falar aqui sozinha. Gosto de ser ouvida, gosto de atenção, não gosto de falar sozinha. Então vamos lá. Qual capa vocês escolheriam? Vermelha ou verde? A Andressa escolheria a capa verde, a capa que dá a possibilidade de criar as coisas boas. O Vaz acabaria com a vermelha, vai acabar com as mazelas do mundo. Temos mais pessoas, gostaria que mais pessoas participassem. Verde, verde ganhando. Que mais? Verde ganhando. Vocês vão lá. Vocês vão ganhar habilidades. A Tati e a Andressa, elas preferem ganhar habilidades para promover aquilo que elas querem. E se Sussu disser que vocês, na verdade, não precisam escolher uma ou outra. Vocês são super-heróis, vocês são super-heroínas. Na verdade, vocês podem ter duas capas em uma. Uma capa reversível. De um lado ela é vermelha, né, Ládia? De um lado ela é vermelha, empatou. Do outro ela é verde. E se eu te disser que todos nós temos superpoderes? Tá engraçado, né, gente, contar historinha? Nunca contei historinha desse jeito para vocês. Mas vamos lá. Se eu disser que todos nós, Joyce, temos superpoderes e todos nós temos essa capa reversível, que o de um lado é verde e que de outro é vermelha. A gente tem essa capa, a gente tem o poder de trabalhar para acabar com as mazelas do mundo, para acabar com a fome, com a tristeza, com a miséria, com a violência. E a gente tem também habilidades para poder promover abundância, alegria, felicidade. Todos nós temos. Mas eu vou contar um segredinho. Seres humanos, ao longo da evolução, a gente foi naturalmente se desenvolvendo para puxar a sardinha da capa vermelha. Por questão de sobrevivência, que a biologia explica, a gente foi direcionado e habituado a olhar mais para os problemas a serem solucionados do que as coisas boas a serem promovidas. Então, em matéria de evolução, cientificamente falando, vamos focar aqui. Cientificamente falando, quando a gente chegar mais um pouquinho para cá, que aí fica mais perto do vídeo do YouTube. Cientificamente falando, acompanha aqui o raciocínio. A violência, a fome, a miséria, elas são muito mais perigosas para a nossa sobrevivência do que a falta de alegria, abundância, riqueza, beleza. Para a nossa sobrevivência, o que ameaça mais a nossa sobrevivência? A violência, a fome, a pobreza ou a falta de beleza, a falta de organização. Que ameaça mais a sobrevivência é o negativo. Então, o cérebro da gente, ele está muito focado no negativo. Biologicamente, assim, de uma forma bem simples, que eu explico de forma muito mais aprofundada nos meus cursos, e vai ser assim também na comunidade, que eu vou abrir em julho. Eu explico de forma muito mais aprofundada. Então, de uma forma muito simples e didática,
cientificamente essa é a explicação. Aí você ainda entra na psicologia, que também é ciência, mas ainda você entra na psicologia e Jung, falando do inconsciente coletivo, de como a maioria das pessoas tem esse mindset, tem esse subconsciente, esse inconsciente, tem esse inconsciente voltado para o negativo, então como que isso acaba interferindo? Ainda entra a questão da espiritualidade no meio também. Então, pra gente, tudo, depois você assiste, Joyce, vou deixar gravado. Pra gente, seres humanos, a maioria, a nossa tendência é querer usar a capa vermelha, é olhar para os problemas para encontrar soluções. Então, se você é um cri-cri, como eu sou, que fica ali olhando no detalhe, o que está errado, o que não está bom, onde eu posso resolver, qual é o perigo, com foco no medo, você está dentro da galera. Só que a gente pode perceber que a maioria da galera não está muito bem. A maioria da galera, entendi, Vaz. A maioria da galera tá aí sofrendo, preso no medo, preso na insegurança, no pânico. Sacou? A maioria das pessoas tá nisso. A maioria das pessoas tá presa no medo. E o medo trava a nossa vida. Quando a gente sente muito medo, a nossa autoestima baixa. Quando a gente sente muito medo, a gente não cresce e não expande. Ai, meu Deus. Vamos falar assim, gente, para não cair de novo? Então, vamos falar assim. Quando a gente está no medo, a gente não cresce e não expande o tanto que a gente poderia, porque a gente está muito preso às nossas travas, às nossas crenças limitantes, aos nossos traumas, às nossas inseguranças. A gente fica muito preso no inconsciente. Então, sabendo que todo mundo tem essa capa reversível, que pode usar o lado vermelho, pode usar o lado verde, à medida que for conveniente, que tal a gente começar a treinar, então, a usar mais o lado verde? O Dutra disse que pensou na capa vermelha para ajudar o coletivo e achou que a verde era para o individual. A Andressa disse que promovendo as mudanças e acabar com as mazelas seriam consequência. Verdade. Não, pensar na parte do que é bom, do que é belo, da promoção do que é bom, não é só no individual, não. É para tudo. Mas é que às vezes a gente está tão inserido no sofrimento que a gente quer fazer o quê? Eu preciso acabar com o sofrimento. Eu preciso acabar com a dor. Eu preciso acabar com o que não tá bom. Você não se liga que você pode trabalhar para melhorar o que é bom. E aí realmente faz sentido quando a gente se empenha para trabalhar, para promover coisas boas. Imagina que todo mundo, no mundo ideal, que todo mundo, né, vai tá empenhado em trabalhar para fazer coisas boas. Quase que automaticamente as coisas ruins diminuiriam. Mas enquanto a gente não chega lá, e eu acho que falta um tempinho ainda para a gente virar esse tipo de sociedade, vamos aceitar que é assim que nós somos, nós temos uma capa vermelha e a gente dá muita ênfase para ela. Então, considerando que muitos de nós damos muita ênfase para a nossa capa vermelha, que tal a gente começar a fazer exercícios para aprimorar o uso da nossa capa verde? Ó, ponto 2 do exercício. Isso aqui foi só a introdução. Um exercício, isso aí quem explica é a psicologia positiva, que dá esse exercício da capa verde e da capa vermelha, da capa reversível. A psicologia positiva, ela também enfatiza que a felicidade, presta atenção, tudo vai fazer sentido no final. A felicidade, ela é o resultado de como nós escolhemos reagir ao que acontece com a gente. Enquanto muitas pessoas acreditam que felicidade é o resultado das coisas que acontecem, nananina não. A psicologia positiva, se eu não me engano, era Sartre que falava isso, mas tinha um filósofo aí que também dizia que não importa
o que acontece com a gente, importa o que a gente faz com o que acontece com a gente. Isso que é felicidade. Então, considerando que todos temos uma capa reversível, todos temos uma capa reversível, e considerando que felicidade é como a gente reage ao que acontece com a gente, faz sentido para vocês que a felicidade, ela fica mais fácil de ser vivida, experimentada, quando a gente escolhe usar a capa verde? Aconteceu alguma coisa comigo. A miséria do mundo está aí. A violência, a pobreza, a tristeza estão aí. E não vão deixar de existir tão cedo. Ou seja, se eu ficar focando em acabar com isso, chances são de que eu não consiga resolver. Porque a física quântica já ensina para a gente o seguinte: quando a gente põe um foco numa coisa, essa coisa aumenta. Então, veja bem, você quer que a violência acabe e você foca em acabar com a violência, você está colocando mais energia na violência. É por isso que a programação neurolinguística, ela ensina o seguinte: você quer acabar com a violência, você precisa focar na paz. Você quer acabar com as brigas, você precisa focar no amor. Você quer tirar nota... vamos lá. Você não quer reprovar numa prova, então você tem que focar no estudo, na preparação, e não no medo da prova. É a capa verde. Então, o exercício que eu proponho é o seguinte, Mozi! O exercício que eu proponho é o seguinte: vocês vão listar, vocês podem fazer isso agora. Fez sentido? Vai. Falei que ia fazer sentido. As coisas vão fazendo sentido. Por isso que eu gosto que vocês fiquem até o final. É uma live só por semana, meia horinha da vida de vocês. Tirei aqui um tempo para preparar esse exercício com o maior amor. Obrigada, Mone, você que é linda também. Tirei um tempo aqui para preparar esse exercício com o maior amor. Então, eu sugiro que vocês fiquem até o final, para vocês não perderem. Eu precisei fazer um curso difícil, em inglês, pela Universidade da Pensilvânia, de onde eu não tirei isso da minha cabeça. Eu estudei para estar compartilhando isso aqui com vocês, e eu busco aplicar o máximo que eu consigo. Não é sempre que eu consigo aplicar, mas eu estou aqui na luta. Então, o exercício é o seguinte: liste os 3 maiores desafios emocionais para você. Lista seus 3 maiores desafios emocionais. Suelen, eu não sei o que seria um desafio emocional. Vou dar exemplos. Você compra demais? Porque quem compra demais não precisa comprar demais. Ninguém precisa comprar demais. As pessoas compram porque elas estão descarregando na emoção. Alguma coisa ali, descarregando a emoção na compra. Você está com algum descontrole emocional. Não, eu vou puxar aqui, porque eu não gosto de ficar falando. Eu gosto de ficar falando com vocês aqui. Se cair de novo, eu deixo lá embaixo. Como é que funciona isso? Pessoas que têm mania de compra, compulsão por compra ou compra além da conta. Ninguém precisa comprar além da conta. Ninguém precisa. Ninguém precisa. A publicidade faz você acreditar nisso, mas é mentira. Ninguém precisa comprar além da conta. O que as pessoas fazem é que elas estão emocionalmente descompensadas, seja lá qual é a emoção que não está legal. Então, as pessoas estão emocionalmente descompensadas e vão para as compras, vão para comida, vão para bebida, vão para as drogas, vão pro sexo, vão pro trabalho, workaholics. Aí vocês também. Eu, inclusive, que trabalho demais, é bom lembrar disso, mas mesmo assim eu tento fazer as coisas com equilíbrio, busco fazer as coisas com equilíbrio. Então, vamos lá. Começa a perceber quais são os seus desafios emocionais. Ainda assim, não conseguiu listar? Então, vai lá e pergunta para as pessoas que te conhecem. Experimenta perguntar para sua esposa, para o seu marido. Experimenta perguntar para os seus filhos. Experimenta perguntar para os seus pais.
Experimenta perguntar para os seus amigos qual seria o seu desafio emocional. E se prepare, tá? Vai de coração aberto, não fica ofendido. Se prepara para ouvir a verdade. Dói, mas é bom. Dói, mas ajuda. Você precisa se conhecer para você destravar a sua vida, gente. Se sua vida está travada, foca aqui dentro. Se está dando errado, foca aqui dentro. Se não está funcionando do jeito que você gostaria, foca aqui dentro. Não adianta buscar resposta lá fora, não. O lá fora, o máximo que você vai encontrar é isso aqui que está rolando entre a gente. Eu sou o lá fora para vocês. Eu sou, talvez, uma resposta que algumas pessoas vão buscar, vão encontrar, vai fazer sentido, vai se identificar aqui com a minha energia, vai prestar atenção no que eu estou falando, mas eu não sou resposta para nada. Eu sou o veículo, eu sou o caminho para vocês, a partir daquilo que eu estou compartilhando, vocês fazerem essa busca, né, Ana? Vocês têm que fazer essa busca. Então, lista aí 3 maiores desafios. Então, se você fala demais, falar demais. Às vezes você sente que você fala demais, controlar gastos. Gasta demais. Tá gastando com o que não deve. Ó, eu vou falar um meu. Às vezes eu sinto que eu falo demais, que eu falo além da conta. E aí, você pode prestar... Ou então você tem dificuldade de se organizar. Mozi, que tá aí, rainha da organização, pessoas muito bagunceiras, desafio emocional, porque a pessoa que não consegue se organizar de jeito nenhum, essa pessoa, ela prejudica a vida dela e a vida emocional. A pessoa que está sempre distraída, perdendo as coisas, a pessoa que está acumuladora, tudo isso tem a ver, é um desafio emocional. E aí você vê nas coisas, então, você vê, né, Mozi? Você vê na sua vida prática, às vezes você não está ligando. Então, por isso que eu estou aqui explicando. Às vezes você não tá fazendo ainda sentido, não está muito claro o que é um desafio emocional. Falar demais, comer demais, marcar compromissos e nunca ir. Você é aquela pessoa que não vai nos compromissos. Ou então é aquela pessoa que sempre chega atrasada, contar mentira. Quando você vê, você já está contando mentira, não consegue contar a verdade. Ou então fala muito palavrão. Ou então grita, perde a paciência. Tudo isso é desafio emocional. Lista 3 desafios desses e se proponha, aí a partir disso, você vai escolher o mais fácil. Desses 3 que você escolheu, escolhe um que você acha mais fácil de lidar agora. Porque não adianta começar com o mais difícil, porque não vai dar certo. Gastos, controlar o que fala. Aí, desses 3, você vai escolher um que você acha mais tranquilo. Se você escolher o mais difícil, chances são que você não dê conta de cumprir. Aí você vai ficar frustrado, puto da vida e não vai fazer nada. Então, a gente começa com aquilo que é mais fácil, que é para a gente ir enganando o nosso cérebro. Você vai escolher o mais fácil, você vai colocar uma meta fácil de cumprir, aí você vai cumprir, aí você vai ficar feliz, e você vai enganar seu cérebro. Você vai fazer o seu cérebro acreditar que você é muito foda. Não que você não seja, mas que você é muito comprometido e que foi molezinha você cumprir esse desafio. Isso vai te dar ânimo e motivação para você escolher um segundo desafio. Entendeu como é que a gente tem que fazer? Então, assim, a partir desse exercício, escolher os 3 desafios emocionais, você vai criar um plano de ação para lidar com esse desafio. Você pode fazer isso da seguinte maneira. Liste qual é o desafio a ser superado. O que é que você deve fazer para superá-lo? Como você vai fazer isso? Você pode contar com a ajuda de alguém? Como que esse alguém pode te ajudar? Qual que é o prazo para você fazer? Por que que você quer superar esse desafio? O que que de bom isso vai te trazer? O que que você vai ganhar ao atingir a sua meta? Então, vamos lá, repetindo. Escolha esse desafio emocional. E agora,
crie um plano de ação. O que você vai fazer para superá-lo? Como que você vai fazer? Quem pode te ajudar? Como que a pessoa pode te ajudar? Qual que é o prazo para você fazer? Por que você quer fazer isso? Só porque eu falei? Só porque eu ensinei? Tem que fazer um sentido para você. Se não fizer sentido, você não vai querer fazer. O que você vai ganhar quando você conseguir atingir? Vou dar um exemplo meu. Falo demais. Alguém aí disse que falo demais. Gente, tô lembrando aqui que eu aprendi esse exercício na especialização de psicologia positiva. No entanto, olha que doido. Há uns meses eu fiz uma aula, uma oficina budista. Eu esqueci o nome da prática, mas era uma prática de perdão. É uma prática de perdão budista. E era justamente isso. A gente tinha que escolher um desafio, como se fosse um pecado nosso. A gente tinha que escolher um desafio do qual a gente costuma se arrepender. E aí a gente ia ter que colocar um prazo de 24 horas sem... O desafio era ficar 24 horas sem fazer aquela ação. Na época, eu escolhi ficar 24 horas, sem falar palavrão. Ó que doido, porque eu falo palavrão. Não parece, mentira, lógico que parece. Vocês que me acompanham, vocês já sabem. Eu falo palavrão, muito, com um pouco de constância. Eu falo mais do que eu devia, ou mais do que eu gostaria, ou mais do que as pessoas gostariam de ouvir. Aí eu falei assim, vou ficar 24 horas sem falar palavrão. Gente, eu tô até hoje tentando fazer esse desafio. 24 horas foi muito difícil. Eu não conseguia. O que eu fiz, então, para eu poder me organizar? Eu colocava prazos mais curtos. Eu vou ficar o resto dessa live sem falar palavrão. Eu vou ficar mais 10 minutos sem falar palavrão. Eu vou ficar mais 20 minutos sem falar palavrão. Porque, às vezes, para você, pode ser muito fácil ficar 24 horas sem falar palavrão. Para mim, ficar 1 hora talvez seja muito difícil. Para você, talvez seja muito fácil ficar sem comer ou sem beber. Para outra pessoa, pode ser o maior desafio. Falar demais. Talvez para uma pessoa, ficar 1 hora em silêncio é o maior desafio da vida dela. Tem outros que passam dias em silêncio. Então, você precisa determinar qual é o seu desafio. E você precisa estabelecer o prazo para cumprir. Então, se você acha que é impossível ficar 24 horas sem fazer essa coisa, não estabeleça 24 horas, estabeleça menos horas. Quando vocês terminarem esse exercício, vocês vão sentir muito mais autoconfiança. Qual é a sensação? Por isso que a gente pergunta assim, o que te motiva a fazer esse desafio e o que você espera ganhar? Porque na hora que a gente consegue cumprir, dá um senso de autorrealização e isso aumenta a nossa autoestima. Muito. Isso faz muita diferença. Porque dá um senso de realização. Libera dopamina no nosso cérebro. A gente sente prazer em ter realizado a tarefa. A gente se sente útil. Ei, Léo, a gente se sente capaz. A gente se sente confiante. E a gente se sente motivado a, inclusive, colocar novos desafios a serem enfrentados. Isso é excelente. Às vezes você está se sentindo deprimido, você faz esse exercício, já dá um gás, já dá um outro ânimo. E aí, quem vai fazer esse exercício? Estão dispostos? Faz sentido? Depois que vocês fizerem, me mandem depoimento por direct para eu postar aqui e incentivar mais pessoas, tá? Conto com vocês. Conto o que vocês vão fazer. Quem fizer, me conta por direct, por favor, porque eu acho o máximo compartilhar as coisas que funcionam, as coisas que dão certo comigo e com vocês. Agora vamos às perguntas? Alguém fez uma perguntinha. Não fez, não. Alguma pergunta? Podemos encerrar? Quem gostou da coração? Gratidão.
Um beijo, irmão. Beijo. Tudo certo? Ninguém gostou, né? Não vi nenhum coração, nem uma alma viva gostou disso. Não sei nem para que eu fiz então. Gente, vamos lá. Tô aguardando vocês, hein? Tô aguardando o coração do irmão, pelo menos. Tô aguardando vocês fazerem o desafio. Valeu, Vaz. Tô aguardando você fazer o desafio e depois vir aqui me contar. Opa, gente, não dá, né? Eu tenho que arrumar um negócio que prenda melhor esse celular aqui. Eu tenho que arrumar um negócio que prenda esse celular de uma forma mais eficaz. Esse é o meu desafio. Dani, um beijo. Léo, um beijo. Vaz, um beijo. Perdeu a parte boa, irmão. Vê o início. Ou então depois eu te conto ao vivo o desafio. Seguinte, quem quiser saber mais sobre a comunidade Feliz com Você, participar da lista do WhatsApp ou do grupo do Instagram, vá lá nas stories que em 5 minutos eu vou colocar lá. Beijo! Um beijo para quem estava aqui também, que eu nem vi.